Transtornos psiquiátricos e obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. 10. Inauguração da Clínica Esperança. Passamos o dia em atividades educativas para nós próprios, ora ouvindo explicações dos dedicados psiquiatras a respeito dos transtornos nos clientes internados, momentos outros em diálogos elucidativos com Jacques e Bruno sobre os providenciais benefícios que ali eram auferidos, em face da compreensão do Espiritismo e da sua aplicação no trato com os pacientes. A larga experiência adquirida no socorro aos enfermos, de ambos os planos da vida, naquela oportunidade, iria alcançar um patamar desde há muito desejado, ampliando a vinculação espiritual com o Sanatório Esperança, tornando-se-lhe uma continuação na Terra e mantendo as mesmas características que o celebrizaram como um superior núcleo de educação moral e saúde mental. Assim, às 23 horas, quando a clínica silenciou, em face da diminuição das atividades naturais, pelo repouso que desceu sobre a maioria dos pacientes, exceção feita a alguns agitados e a outros obsessos que lutavam contra os adversários que os afligiam, a psicosfera fez-se mais suave, ensejando o início das atividades de inauguração. Observei que o recinto adquirira dimensões superiores aos limites impostos pela edificação material, ampliando-se à nossa vista. Poderia receber grande número de desencarnados e de dedicados trabalhadores em desdobramento parcial pelo sono, a fim de que participassem do evento especial. Chegaram de imediato os Antonelli e Jacques Werner. O irmão Bruno trouxe o diretor encarnado da clínica em desdobramento espiritual, o Dr. Norberto, e diversos diretores desencarnados que ali mourejaram e a dirigiram anteriormente. A nossa caravana, logo seguida por Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, todos demonstrando inusitada alegria pela conquista de mais uma área de amor para a edificação da verdadeira fraternidade e do bem entre as criaturas humanas. Diversos médiuns que cooperaram no início da obra de amor e de saúde foram convidados e se apresentavam dispostos a participar do banquete iluminativo quão dignificante. A seguir deram entrada os espíritos residentes na clínica, acompanhantes dos internados, convidados especiais de ambas as esferas da vida. Dr. Inácio Ferreira, fazendo as vezes de mestre de cerimônia, explicou com simplicidade que aquele era um momento aguardado por todos, quando se instalaria por definitivo na Terra uma secção espiritual do Sanatório Esperança, com o objetivo de atender mais amplamente os espíritos sofredores de todo matiz e pertencentes a quaisquer crenças ou sem elas, em homenagem a Jesus, o divino médico das almas. Pairavam no ar suaves melodias produzidas por espíritos artistas musicais, não visíveis à minha óptica. Ato contínuo, depois de organizada a mesa diretora dos trabalhos, solicitou o amigo Jacques que proferisse a oração de abertura da solenidade, o que foi feito com grande emoção, gerando um clima de alta espiritualidade. Em determinado momento, exorou o orante. Divino médico de todos, espíritos enfermos que reconhecemos ser, tem compaixão de nós. Distende a tua misericórdia sobre nossas vidas, facultando-nos a aquisição da saúde real, aquela que resiste a todos os embates da evolução, meta feliz que estabeleceste para alcançarmos. Reconhecemos as dificuldades que nos impedem o avanço, mas identificamos os infinitos recursos de que dispões e podes ofertar-nos, em forma de luz e de sabedoria,
a fim de que nos libertemos dos limites que nos retêm na retaguarda. Nesta noite, em especial, quando buscamos criar um porto de segurança nas encostas sombrias das praias terrestres, vencidas por vendavais e agredidas pelas ondas encapeladas do oceano da existência humana tumultuada, deixa que brilhe a tua luz no farol das nossas edificações, para evitar os naufrágios que vêm ocorrendo por falta de conhecimento dos perigos existentes. Sabemos que a tarefa é árdua, mas não te pedimos que a desvies de nós. Antes rogamos que nos dê sabedoria para os enfrentamentos, especialmente com os espíritos que se consideram teus e nossos adversários, na indimensional loucura que os vence. Ajuda-nos a amá-los cada vez mais, de modo a conquistá-los para a recuperação de si mesmos e para o processo de crescimento interior do qual ninguém se impede. Faze-te, por fim, presente em nossa inauguração, abençoando-nos com paz e sabedoria. Quando silenciou, pingentes de luz de variada cor, transparentes e perfumados, caíam em fluxo sobre todos, comovendo-nos até as lágrimas. A seguir, por solicitação do psiquiatra uberabense, Eurípides Barçanufo levantou-se no local em que se sentara à mesa e, com emoção, deu início à sua mensagem. Irmãos queridos de ambas as esferas da vida, que o Senhor de bênçãos nos abençoe com a sua paz. Enquanto estrugem em muitos lugares os látegos do desespero e da loucura, dilacerando o dorso das criaturas humanas, aqui, com o incomparável Mestre de Nazaré, sentimos vibrarem as dúlcidas ondas da harmonia, que nos renovam e fortalecem para o serviço de amor a que nos dedicamos. Permanecendo distraídos a respeito dos deveres da elevação moral e espiritual, que lhes cumpre vivenciar, os indivíduos avançam pelos rios do tempo, fixados aos interesses materiais e às ilusões deles decorrentes, sem que se apercebam da aproximação do fenômeno inexorável da morte, que é porta de acesso à vida. Vivem empolgados pelo corpo de breve duração, sem que se preocupem com a realidade inevitável do espírito que são, entregando-se aos deslates de todo porte, até o momento quando são convidados ao despertamento da consciência em face do sofrimento e das angústias, dos desencantos e das aflições que os surpreendem. Não tem faltado para a humanidade as informações essenciais à compreensão da imortalidade da alma, através de embaixadores iluminados do reino dos céus, bem como das mais diversas denominações religiosas, tanto quanto as resultantes das investigações honestas realizadas por homens e mulheres dotados de sabedoria e de abnegação. Ainda se cultiva a ideia de que religião e conduta moral devem pertencer a pessoas idosas que de nada mais possam desfrutar, mergulhando então na expectativa da morte que as ronda com avidez. Esquecem-se aquelas que assim pensam que o fenômeno da desencarnação não ocorre apenas com as pessoas portadoras de longa existência física, mas sim com todos aqueles que se encontram no corpo somático nos mais variados períodos orgânicos. Outros sim, também pensam que a oração e a meditação constituem medicamentos de emergência para a utilização miraculosa quando surpreendidos pelos denominados infortúnios e provações. Multiplicam-se, no sentido inverso, as distrações, a enxameiam por todo lado, os programas de divertimentos e prazeres, como se outro objetivo não tivesse a vida inteligente na Terra. Como consequência lamentável,
o número daqueles que desencarnam diariamente, desinformados e ignorantes do prosseguimento da vida após o túmulo, é incalculável, gerando tumulto e aflições que se adensam na psicosfera que envolve o planeta. O demasiado apego às sensações físicas, as lutas defluentes das paixões em que se comprazem, vinculam-nos àqueles que ficaram no domicílio orgânico, dando lugar a influenciações de efeitos perturbadores que se transformam em problemas de grave porte, ameaçando-lhes a saúde física, emocional e mental. A pouco e pouco, o desvario toma conta das multidões, iniciando-se no indivíduo desajustado e distanciado dos compromissos de iluminação e espraiando-se nas massas que se entregam aos disparates da violência e dos prazeres exacerbados em fuga espetacular da realidade. Os milênios de lições de ética, assinalados pelos resultados dos comportamentos humanos, quase não têm servido para chamar a atenção dessas pessoas a respeito de si mesmas e de como viveram todas aquelas que as anteciparam. A embriaguez dos sentidos físicos predomina nos comportamentos alienantes, exigindo dos trabalhadores espirituais das esferas superiores maior soma de atividade, de compaixão e de assistência, a fim de diminuir-lhes a tragédia do cotidiano. Os quadros do sofrimento aumentam desesperadamente, levando as multidões inquietas ao desalinho mental e moral, como forma de ignorarem as ocorrências infelizes. O benfeitor fez uma brevíssima pausa e relanceou o olhar sobre os ouvintes interessados, logo prosseguindo. Embora o quadro um tanto desolador, a divina providência tem feito mergulhar nos tecidos carnais, mais especialmente nos últimos decênios, espíritos nobres e lúcidos, encarregados de recordar às criaturas as suas responsabilidades em torno da imortalidade e dos comportamentos éticos que devem viger no contexto social, preparando a sociedade para as grandes mudanças que já se vêm operando no globo terrestre. Missionários do amor e da caridade, ao lado de cientistas e estudiosos sinceros da verdade, vêm alargando o pensamento humano e despertando-o para o autoconhecimento, a autoiluminação, como preventivos aos males da época e, ao mesmo tempo, como programa facilitador do progresso que é lei de inexorável cumprimento. As grandiosas descobertas das neurociências a respeito do cérebro, a aceitação natural dos fenômenos mediúnicos por grande parte da sociedade, o interesse pela mudança de comportamentos políticos, sociais e econômicos, tendo em vista os miseráveis que se multiplicam geometricamente, enquanto os recursos que lhes estão ao alcance crescem aritmeticamente, demonstram que é chegado o momento da sublime revolução interior, que dignificará o espírito para todo sempre. Novos educadores, firmados nos propósitos da dignificação infantil, apresentam grades e programas escolares capazes de modificar a deplorável situação humana, oferecendo os exemplos de Jesus Cristo na sua condição de mestre por excelência, como o mais seguro recurso para a real alteração das paisagens morais da humanidade. Tendo em vista todos esses fatores, o desdobramento das atividades do Sanatório Esperança, num departamento terrestre, ora em inauguração nesta clínica psiquiátrica, muito bem se justifica pelos serviços relevantes que pode oferecer, não somente aos pacientes internados, mas também à comunidade local e adjacências, porquanto terá amplitude complementar aos serviços especializados. Desejamos referir-nos ao setor educacional, onde serão estudadas novas técnicas de atendimento ao enfermo mental e ao obsidiado,
como também cursos de extensão espiritual e de desobsessão, favorecendo o equilíbrio de quantos venham a participar espiritualmente dos novos cometimentos. Nesse sentido, gostaríamos de nomear responsável direto pelo desenvolvimento do trabalho futuro o nosso atual diretor espiritual, Dr. Norberto, cuja folha de serviços ao alienado mental por distúrbios orgânicos ou obsessão credencia-o ao prosseguimento das atividades, ora acrescidas com a responsabilidade de orientar e dirigir o novo departamento terrestre. Novamente silenciou, olhando diretamente o diretor psiquiátrico, que não pôde dissimular a emoção que o tomou, levando-o às lágrimas, o que ocorreu também com muitos de nós outros. Logo concluiu, com um leve sorriso nos lábios e brilho especial na face. Rogando ao celeste psicoterapeuta de nossas vidas que nos abençoe os propósitos edificantes, declaramos inaugurado novo departamento do Sanatório Esperança na Terra, a serviço da caridade e do amor. No silêncio natural que se fez, Dr. Inácio Ferreira, visivelmente comovido, interrogou o novo diretor, indagando se o mesmo desejava externar algum sentimento, no que foi atendido de imediato. Reconheço não merecer a grave responsabilidade com que sou honrado, iniciou o Dr. Norberto. Mas não me cabe recusar a oferta de trabalho de que necessito para a desincumbência dos compromissos abraçados. Confio que a misericórdia divina jamais me deixará a sós e que o nobre irmão Eurípides, assim como os demais mentores da nossa clínica, estarão vigilantes para socorrer-me, evitando-me comprometimentos negativos ou insucessos nos tentames de enobrecimento. Que o Senhor da vida compadeça-se da minha ignorância e da minha fragilidade, ajudando-me na desincumbência que a tarefa me apresenta, e que procurarei honrar com dedicação e sacrifício, se for necessário. Foi embargado pelas lágrimas. Muito diferentes são as reações no grande lar ante os desafios e as atividades que devem ser executados. Normalmente, despertam emoção e reconhecimento a Deus pelo ensejo do trabalho, abrindo campos abençoados para a insementação do amor, com singulares diferenças com a conduta terrestre, quando são aumentadas as responsabilidades, quase sempre geradoras de temor e de aflição. Dr. Inácio, expressando a alegria que a todos nos dominava, agradeceu ao gentil psiquiatra. Observei a alegria estampada na face do Dr. Juliano Moreira, que se sentia dominado por emoções de ordem superior. Participar daquele evento na condição de convidado especial, em face das realizações deixadas na terra, constituía-lhe compreensível motivo de júbilo, ainda mais por vincular-se a partir de então ao programa do Sanatório Esperança. A seguir, a palavra foi concedida a Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade, que, assomando à tribuna, com peculiar humildade e especial iluminação interior, deu início à sua mensagem, referindo-se: exoro a proteção da Mãe Santíssima para todos nós. Evocando-a com imensa emoção, tenho em mente suplicar-lhe bênçãos para mais este educandário de almas rebeldes que reconhecemos ser quase todos nós. Com o seu inefável amor maternal, suplicamos envolver-nos em ternura, preenchendo os vazios interiores da nossa emoção e enriquecendo de sabedoria os espíritos imperfeitos que somos, de maneira a possuirmos forças e discernimento para o prosseguimento na seara do seu incomparável Filho Jesus. Havia tal unção na súplica proferida
que de imediato um coral muito suave de vozes infantis tomou conta do auditório, penetrando-nos o cerne do ser, como resposta da rosa mística de Nazaré ao apelo do filho dileto do seu coração. Com uma tonalidade de voz repassada de imensa ternura por todos os seres, o amorável servidor de Jesus continuou: o egoísmo e a ignorância em torno dos objetivos superiores da existência fazem-se responsáveis pelo materialismo e pela crueldade que se desenvolvem no caldo de cultura da presunção humana. Considerando-se as incontestáveis conquistas do conhecimento científico e tecnológico que se desenvolvem em todos os quadrantes do planeta, não vemos correspondentes valores no que diz respeito ao comportamento e aos relacionamentos humanos, sejam individuais, em pequenos grupos ou internacionais globalizados. O monstro da prepotência domina as grandes nações do mundo, enquanto a mesquinhez e a indiferença pelo destino do próximo tomam conta dos indivíduos. Ao lado da mais avançada aplicação tecnológica, encontram-se as agressões em forma de barbarismo, revivendo as fases trogloditas que foram superadas na forma, permanecendo na essência. As suas moradas sofisticaram-se, mas a sua conduta é idêntica, salvadas as exceções compreensíveis. O ódio e o medo, a ansiedade e a insegurança, a solidão e o vazio existencial dominam os seres humanos e atiram-nos em abismos de dor e de desespero que inspiram compaixão, principalmente porque se negam a receber a assistência espiritual e a edificação de si mesmos, através da humildade, do amor e do autoaperfeiçoamento, lutando contra as tendências inferiores que neles predominam. Há excesso de luxo, de extravagância e infinita carência de misericórdia e de comedimento. A desenfreada luta para ter e poder favorece o engalfinhamento em batalhas perversas, que devem ser vencidas pelos mais astutos, mais impenitentes, mais desatinados. E o progresso da sociedade tem sido assinalado pela vergonha e despautério de muitos dos seus triunfadores e condutores, que o túmulo arrebata um dia, conduzindo ao país da consciência plena. A revivescência das profundas lições de amor exaradas no Evangelho de Jesus, no entanto, são o antídoto para todos esses males, quando aplicadas na conduta dos indivíduos. De alguma forma, multiplicam-se as religiões e escasseia a religiosidade inspirada na unção, na adoração a Deus através do amor ao próximo, desenvolvendo-se a preocupação desatinada por bens amoedados, por templos faustosos, confortáveis e luxuosos, quando Jesus contentou-se com a natureza, onde distendeu os tesouros de sabedoria e de misericórdia de que se fazia portador. Entoam-se hinos de exaltação ao seu nome e mata-se de mil maneiras, longe de qualquer sentimento de piedade ou de compaixão. Nessa desatinada correria, para onde ruma a humanidade, rica de coisas nenhumas e presunçosa a respeito dos valores que nomeia possuir? Todo esforço possível deve ser envidado por aqueles que compreendemos a realidade da vida e o significado da existência corporal, trabalhando os metais dos sentimentos, a fim de moldá-los dentro dos padrões da fraternidade e do respeito, de modo a alterarmos a conduta vigente mediante a transformação moral de cada um. Trata-se de um empreendimento de grande porte, porque de dentro para fora do ser, num trabalho de autoiluminação contínuo, através do qual os recursos superiores da oração, da meditação e da caridade devem sempre estar sendo aplicados,
a fim de constituírem sustentação do compromisso e de suporte para a superação dos vícios e das heranças perniciosas do processo de evolução que já deveriam ter ficado no passado. Ao lado desse labor excepcional, a educação das gerações novas impõe-se como de importância fundamental, sem cujo contributo o êxito se fará em tempo que virá distante, se não tardio. Trata-se da educação moral, daquela que constrói hábitos saudáveis, que ensina a ver-se no próximo o irmão e cooperador, jamais o competidor, a tolerar as suas falhas conforme gostaria de ter as suas dificuldades compreendidas, a auxiliar dentro dos recursos possíveis, qual se necessitasse desse contributo. A educação espiritual que deve ser iniciada no grande lar, despertando as consciências anestesiadas para a compreensão dos altos empreendimentos a realizar no mundo, começando na superação da natureza animal e fixando as lembranças do mundo espiritual, onde se encontram e para onde retornarão após a experiência de breve curso na Terra. Eis porque o Ministério de Esclarecimento Espiritual nas reuniões mediúnicas, em relação aos que se demoram na ignorância e no despotismo, na loucura e na soberba costumaz, é de significação profunda, predispondo os futuros viajantes do corpo físico para não se embrenharem no matagal das aflições desnecessárias, iniciando a trajetória orgânica com o pensamento vinculado à espiritualidade. Este departamento de socorro, de educação e de esclarecimento é portador dos recursos próprios para a construção da nova era, para a preparação dos jornaleiros do futuro, daqueles que se empenharão pela vivência do bem e da caridade em todas as suas expressões. Os servidores da vinha do Senhor, aqui sempre estarão de braços e corações abertos para atender às necessidades humanas pertencentes aos deambulantes carnais, assim como aos desvestidos da roupagem física. Trata-se de um empreendimento de alto significado pelos objetivos de que se constitui. Entretanto, todos aqueles que aqui nos encontramos e já somos conscientes das próprias responsabilidades, estamos dispostos a oferecer o melhor de nós mesmos, para que as fronteiras, por enquanto limitadas, deste posto avançado no campo de combate, ampliem-se ao infinito, porque muitas são as ovelhas ainda tresmalhadas do rebanho que o Senhor conduz e que necessitam de nossa compreensão. Vibravam no ar as emoções de todos, em silenciosa oração ao Pai Supremo, a fim de que nos tornássemos dignos do trabalho que nos seria confiado. O amado benfeitor silenciara, logo dando continuidade. Este, pois, é o nosso momento de servir sem interrogações ou exigências, não amanhã ou mais tarde, e sim agora. Agora, eis que se apresenta o nosso santo momento de ajudar. Entregues ao sublime Galileu, que nos tem conduzido até aqui, ele prosseguirá guiando-nos no rumo das estrelas, sob os auspícios e a intercessão de nossa Mãe Santíssima, a cujo amor entregamos nossas vidas. Muita paz. Chegávamos ao clímax da festividade, quando a querida médium Dona Modesto, visivelmente em transe, ergueu-se e, totalmente transfigurada, começou a falar. Queridos irmãos trabalhadores do bem, Jesus continue protegendo-nos. As vossas palavras e preces chegaram às regiões sublimes e foram recebidas pela Senhora e Mãe Santíssima da Humanidade, que nos enviou especialmente para informar-vos a respeito da sua ventura e gratidão pelo vosso amor. A obra que pretendeis ampliar na terra
sob os divinos auspícios, terá no seu sentimento maternal um lugar especial de apoio e de ternura, de forma que jamais vos faltem os recursos hábeis para a sua preservação e crescimento. Que a caridade seja a bandeira desfraldada em todos os momentos e o conhecimento da verdade se transforme no guia eficiente para libertar os espíritos das suas paixões escravizadoras, constituindo-se o amor a âncora para proteger a barca das vidas físicas na trajetória das reencarnações. O mundo estertora e o amor de Jesus Cristo é o combustível superior que manterá acesa a chama da verdade, ao tempo em que se transforma em vitalidade e força para os desfalecentes. As lutas com as forças organizadas do mal, que conspiram contra o apostolado da fraternidade e do bem, prosseguem árduas e assinaladas pela compaixão que nos merecem. Jesus, porém, é o vencedor de todas as refregas. Segui-lo e fazer como ele o realizava é a diretriz deste momento. Esta é a hora da sementeira, para mais tarde chegar o momento da colheita. É provável que as mãos se abram em feridas no amanho com o arado no solo dos sentimentos humanos, bem como o enfrentamento nas horas de invernia e de desolação constituirão fenômenos naturais. No entanto, assim deve ser, a fim de que o suor e as lágrimas de devotamento selem o compromisso da solidariedade entre as criaturas que por aqui passarão necessitadas e infelizes. Ela própria teve o coração trespassado pelos punhais da agonia, acompanhando o Filho na Via Crucis e nos momentos extremos do Holocausto, a fim de poder viver ao lado dele no reino de ventura incomparável. Velando por nós, concede-nos sua bênção maternal em nome do Filho querido. Segui, pois, adiante, trabalhadores do Senhor, no rumo da plenitude, confiando nas divinas concessões. Vosso irmão e devotado servidor, Antônio. Um silêncio feito de harmonia e de felicidade dominava o ambiente. Choviam pétalas de rosas brancas perfumadas e etéreas que se desfaziam em contato conosco e com os objetos que adornavam o recinto. Todos chorávamos discretamente. Jacques Werner, os Antonelli, todos os membros da clínica, de mãos dadas, selavam aquele momento como de inesquecível significado, pelo que acabavam de acompanhar e viver. Nesse momento circunspecto e delicado, o doutor Inácio Ferreira, após breve oração rica de gratidão e de amor, declarou encerrada a festividade de inauguração daquele departamento de socorro. Afastamo-nos silenciosamente, procurando refletir com cuidado em torno das lições de incomparável beleza que tivéramos a felicidade de ouvir e sentir. Faz muita falta ao espírito humano o silêncio para meditar, a fim de esculpir no cerne do ser as ocorrências felizes, as páginas de alentamento moral e os ensinamentos que podem ser aprendidos em toda parte, desde que se esteja disposto a captá-los. As bênçãos por nós ali colhidas não constituíam prêmio, pois que o não merecíamos, os modestos trabalhadores do Evangelho do Senhor, mas nos chegaram por acréscimo de misericórdia dos céus, assim aumentando-nos a responsabilidade perante a vida, tendo em vista o sublime ensinamento de Jesus, quando se refere que mais se pedirá àquele que mais recebeu, como é perfeitamente justo. Não eram poucos os tesouros que acumulávamos na convivência com os espíritos nobres, nossos amorosos guias e instrutores, razão pela qual nos cabia
amealhar as moedas luz que nos haviam sido ofertadas, logo as aplicando, a fim de que fossem multiplicadas. Quando as concessões são relevantes e muito altas, somente o silêncio responde às muitas interrogações que não poucas vezes bailam em nossa mente, necessitadas de interpretações que ocorrem lentamente por meio da compreensão defluente das doações recebidas. Pessoalmente, recorri a um banco de cimento no jardim banhado de luar, recolhendo-me à oração e ao agradecimento a Deus pela felicidade que desfrutava em poder participar do trabalho de iluminação e de libertação das consciências atormentadas.